Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos. Passamos a leitura do Salmo de número 57. Livro dos Salmos, Salmo 57. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Vamos orar? Deus Santo, bendito, eterno, Pai Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Senhor Redentor do seu povo, nós te louvamos e bendizemos, meu Deus, pela graça de podermos ouvir a sua voz, de termos a tua palavra diante dos nossos olhos, para nos instruir, para nos educar na justiça do Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo privilégio que temos de poder livremente reunir-nos na sua casa, buscarmos a tua presença, lemos a tua palavra, sermos edificados por ela. Mas, Senhor, o nosso coração, ele é resistente à tua voz. Nosso coração tem dificuldades, não só em entender a tua palavra, mas em obedecê-la. Por isso, Senhor, quebra o nosso ego, quebra, Senhor, o nosso coração, molda-nos conforme a tua vontade. Fala conosco hoje à noite e nos instrui no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você já esteve no fundo do poço? Você já enfrentou tristeza e sofrimento, onde você não conseguia ver uma saída? Você já esteve num lugar tão difícil, onde luz no fim do túnel não era uma opção? Já enfrentou dores difíceis na vida, que pensou que ia morrer por conta delas? Você já enfrentou tristezas tão profundas, que você simplesmente achou que a morte seria a melhor solução? Você não é o único, você não é o primeiro, você não será o último. Na verdade, meus irmãos, as dores da vida, os sofrimentos da vida, as angústias da vida, eles nos acompanham. Em maior ou menor proporção, esses dias sombrios,
eles não chegam. Eles vão vir por diversos motivos, por morte de parentes, por angústias de uma enfermidade, por decepções. Eles podem aparecer do nada, de uma hora para outra, por meio de depressões. Mas todos nós já enfrentamos ou vamos enfrentar algum momento difícil na vida. O salmo que nós lemos mostra um homem que está enfrentando dias sombrios, que está enfrentando uma noite escura, que está enfrentando problemas seríssimos. Se os irmãos têm prestado atenção, todos os salmos de Davi que nós temos estudado nos últimos meses, Davi está enfrentando uma bronca. Ora ele está sendo traído por um amigo, ora ele está sendo traído por um filho, ora ele está sendo traído por alguém em quem ele confiava, ora ele está sendo perseguido pelos seus inimigos, ora ele está sendo perseguido dentro do próprio Israel. Ele já chegou a fingir-se de louco na presença de um rei, em meio a esse sofrimento que ele está passando. Na verdade, o Salmo 57 é o mesmo contexto do Salmo anterior. Davi está fugindo de Saul. Davi acabou de fugir do rei, fingindo-se de louco, e se esconde em cavernas agora. Davi está sozinho. Mas o grande problema de Davi é que ele não está só enfiado num buraco, numa caverna. O grande problema de Davi é que ele está literalmente com a sua alma dentro de um buraco. Ele está fugindo de Saul e agora se esconde dentro de uma caverna. Nós não sabemos se é a caverna de Adulão, porque ele na verdade passou por essa caverna, ou se é na caverna de Engedi, que ele vai logo em seguida. Mas o que nós sabemos, conforme 1 Samuel capítulo 20, versículo número 3, ele diz que estava apenas a um passo da morte. Ele está pressionado de todos os lados. Para onde ele vai, ele encontra inimigos. Na cidade onde ele entra, ele leva a morte. Ele não dorme direito há muito tempo, ele não come direito já faz muito tempo, ele não dorme em cantos confortáveis há muito tempo, e agora ele está escondido num buraco, ele está escondido numa caverna. Em meio a essa situação de fugitivo, em meio a uma situação de angústia, ele vai mostrar de como isso é desesperador. Ele já mostrou isso nos outros textos, quando o tempo inteiro ele fica falando de que sua dificuldade é imensa. E aqui ele se apresenta ainda nessa dificuldade. Ele está fugindo de Saul, está escondido na caverna. E o Salmo, meus irmãos, 57, surge em meio a esse sofrimento. Há quem diga que um poeta, para produzir bons poemas, precisa estar afundado em sofrimento. Se isso é verdade, Davi mostrou isso. Escreveu vários salmos enquanto estava nesse momento de perseguição. Pelo menos 8 salmos ele escreveu nesse período, para mostrar de como foi grande a sua angústia, de como seu sofrimento era profundo. Mas em meio aos sofrimentos de Davi, ele escreve música, ele escreve cânticos ao Senhor, e esses cânticos foram deixados para nós, para que nós pudéssemos entender que não somos os únicos a enfrentar o fundo do poço, que não somos os únicos a enfrentar tristezas, que não somos os únicos a enfrentar momentos difíceis na vida, mas que muitos homens de Deus já passaram por isso. Mas ao mesmo tempo, quando cantamos esse salmo, nós encontramos, meus irmãos, exatamente como nós devemos agir quando estivermos em momentos sombrios como esse. O salmo fala de coração, o salmo fala de despertar, mas ele principalmente fala da ação de Deus, quando tudo está dando errado e as lutas e dificuldades são maiores do que a nossa cabeça. Quando nós estamos em meio aos sofrimentos, quando nós estamos em meio aos dias sombrios da vida. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje, nos momentos mais sombrios da vida, o que nós devemos entender aqui. Em primeiro lugar, Davi diz que nos momentos mais sombrios da vida, é o momento de orar, é o momento de buscar o Senhor em oração. Versículo número 1, ele começa do mesmo jeito que ele começou o Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele começa da mesma maneira, ele está enfrentando grande tribulação, ele está enfrentando grande tristeza, ele está em uma angústia profunda e ele precisa de ajuda do Senhor, e ele não tem como começar o Salmo de maneira diferente.
Ele começa clamando por misericórdia. Ele diz: Senhor, tenha compaixão de mim, compadece-te de mim, ó Deus. É assim que ele começou o Salmo 51. Tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Senhor, olha para a minha situação, olha para a situação que eu estou vivendo. Senhor, tem compaixão, sinta o que eu estou sentindo. Ele conclama ao Senhor em meio a todos os seus sofrimentos e diz: Senhor, olhe para mim com um olhar de benevolência. Isso tudo porque ele entende que a vida dele está por um fio e a situação não é fácil. Como eu já falei, Davi está refugiado, ele está escondido numa caverna. A gente não sabe se essa é a caverna de Adulão ou se é a caverna onde mais tarde Saul vai entrar e vai se esconder por lá. Isso significaria que o salmo lá em cima, onde diz que ele deve ser escrito com a melodia não destruas, pode ser ele dizendo: não destrua Saul, ou que Saul não me destrua. Ele está em angústia plena dentro de uma caverna, mas ele não se sente seguro por estar dentro de uma caverna. Ele não se sente seguro por estar protegido naquele momento por uma caverna, porque a mesma caverna que pode significar refúgio para ele, pode ser um lugar sem saída, onde ele ficaria encurralado. Davi não olha para a caverna como lugar de refúgio. Veja no versículo 1, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois em ti a minha alma se refugia. Ele está no lugar aparentemente seguro. Saul não vai o alcançar, porque Saul não conhece as cavernas como ele conhece. Saul não vai ter como entrar na caverna e lutar com Davi lá dentro. Mas ele não se sente seguro por causa do ambiente. Ele diz: a minha alma não está buscando refúgio em situações. A minha alma não está buscando refúgio numa caverna. A minha alma está buscando refúgio no Senhor. Ele diz: eu só me escondo em ti. É no Senhor que eu vou me refugiar. A caverna iria virar uma armadilha para ele. Ela poderia ser uma arapuca, ela mais do que uma fortaleza, ela poderia ser uma armadilha. Mas ele diz: a minha alma não descansa aqui. A minha alma, ela está refugiada, escondida no Senhor. E aí ele usa uma expressão que é fantástica. Ele diz: à sombra das tuas asas me abrigo. A gente precisa saber o que quer dizer com asa aqui. Porque primeiro, Deus não tem asa. A Bíblia não expressa que Deus seja um ser com asas. Mas vez ou outra essa expressão é usada. Por exemplo, Jesus diante de Jerusalém disse que queria fazer com Jerusalém como uma galinha faz com seus pintinhos, colocando debaixo de suas asas. Vez ou outras essa imagem aparece. Talvez por isso Matthew Henry diz que o que ele está fazendo é dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor abra suas asas como uma mãe, uma ave mãe, e me recolha debaixo dessas asas e me dê proteção. Mas eu gosto também da imagem que um outro autor chamado Henry Risby, ele diz que aqui é mais do que simplesmente um pássaro que acolhe os seus filhos debaixo das suas asas. Ele diz que isso aqui é a imagem do tabernáculo, é a imagem da Arca da Aliança, que tinham 2 querubins com asas, uma voltada para a outra, e ali era o lugar da presença de Deus. Ele está dizendo: eu quero estar no Santo dos Santos, eu quero estar debaixo das suas asas, eu quero estar na sua presença. A oração, meus irmãos, faz com que Davi não esteja somente dentro de uma caverna, num buraco, mas a oração faz com que Davi se encontre debaixo das asas de Deus. A oração leva Davi para o Santo dos Santos, lá no tabernáculo em Jerusalém. A oração leva Davi para a presença de Deus. Ele diz: eu sei que se eu estiver escondido no Senhor, eu sei que se eu estiver escondido dentro do seu santuário, eu sei que se eu estiver escondido debaixo do Senhor, ninguém me alcança, porque aquele que descansa à sombra do Onipotente, a sua alma vai descansar. Davi diz: eu quero estar na tua presença, Senhor. E eu quero ficar lá, escondido debaixo do Senhor. Eu quero estar escondido debaixo de sua proteção. Até quando? Ele diz: até quando essa tempestade passar. Veja aí final do versículo 1.
Ele diz: até que passem as calamidades, até que passe toda essa angústia pela qual estou passando. Olha que coisa bonita, meus irmãos. Ele chega agora em meio a toda a sua situação e diz: Senhor, o que eu desejo é estar protegido pelo Senhor, amparado pelo Senhor, guardado pelo Senhor, até o momento em que essa tempestade passe. Muitas são as tempestades da vida, muitas são as lutas da vida, e a única coisa, às vezes, em meio a um grande temporal, que a gente pode fazer é esperar que passe. Davi diz: eu quero um lugar seguro para enfrentar essa tempestade. Eu preciso estar na presença do Senhor para enfrentar essa tempestade. A oração faz com que Davi encontre um lugar seguro para passar essa tempestade. E de repente, versículo número 2, ele não olha mais para dentro da caverna. De repente o seu olhar está no lugar certo. Ele não contempla somente a situação difícil em que ele se encontra, mas no versículo 2, ele começa a se dirigir a Deus com proporções muito altas. Ele diz: clamarei ao Deus Altíssimo. Talvez numa referência como ao próprio Abraão, que usou o termo Altíssimo, mostrando que ele também era alguém que tinha passado por angústias e também tinha sido perseguido e também andou como peregrino. Davi diz: eu sou peregrino, não tenho ponto físico, eu estou aqui em angústias, mas ele olha para Deus como aquele que é muito alto. Ele contempla Deus em toda a sua grandeza, ele contempla Deus em toda a sua majestade, e ele diz: eu olho para o Senhor, e a quem eu estou clamando não é um Deus pequeno, a quem eu estou clamando é o Deus que é extremamente alto. Jesus nos ensinou a orar desse jeito: Pai nosso que estais nos céus, está lá em cima, está muito alto. Davi ora da mesma maneira e diz: eu oro, eu clamo ao Deus dos céus. Pai nosso que estás nos céus, clamarei ao Deus Altíssimo. Mas ao mesmo tempo que Ele é um Deus completamente alto, um Deus que está muito acima de qualquer um Deus que está habitando o seu trono lá nos céus, Ele não é um Deus que está com os olhos fechados para o que se passa aqui. Ele não é um Deus que está lá somente observando o que acontece aqui. Ele diz: Ele é um Deus que intervém aqui também. Ele diz: eu vou orar ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa, ao Deus que faz tudo por mim, ao Deus que faz tudo o que eu preciso, Deus que pode intervir na minha vida. Davi, meus irmãos, em meio ao clamor da sua existência, em meio ao sofrimento da sua vida, ele olha para Deus e diz: o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é altíssimo, e o Senhor é o único que pode executar planos aqui, o Senhor é que pode ajudar-me aqui. É por isso que olha o que ele diz no versículo 3, ele diz: eu clamo ao Deus que está lá, mas que pode fazer alguma coisa aqui. E no versículo 3 ele diz: e o Senhor vai fazer alguma coisa aqui. Baseado em Deus, ele diz: Deus dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Ele diz: Deus não vai ficar olhando para o meu sofrimento, Deus não vai ficar só olhando para a minha vida, Ele vai intervir, Ele vai me livrar desse sofrimento. A confiança de Davi é que Deus está muito alto, mas que Deus ao mesmo tempo está solícito, e é do céu mesmo que Deus vai enviar o alívio para o seu sofrimento. Ele diz: o Senhor lá do céu vai ser o meu refúgio, Ele vai cuidar de mim, Ele vai ver a minha situação, Ele vai ver os inimigos que estão me rodeando. Porque no final do versículo 3 e o versículo 4, ele vai descrever a situação dele. E ele começa a contar para Deus pela situação que ele está passando. Ele começa a contar para Deus o que ele está vivendo. Ele está dizendo: do Senhor do céu vai me enviar o auxílio e vai me livrar. Ele vai cobrir de vergonha os que me ferem.
Saul está agindo contra Davi. E Davi sabe que precisa da misericórdia do Senhor, no versículo 3. Ele sabe que precisa do auxílio do Senhor, versículo 3. Ele sabe que se o Senhor não envergonhar os seus inimigos, ele não vai sair vitorioso nisso. Ele diz: eu conheço os meus inimigos, e eles estão me cercando de forma terrível. Versículo número 4, ele diz: acha-se a minha alma entre leões. Ele olha para Saul e seus aliados e diz: são leões. Os dentes deles são como lanças e flechas, espadas à sua língua. Eles falam mal de mim, eles querem me matar, eles querem me devorar, eles estão me arrodeando, eles estão ao meu redor, eles querem me destruir. Davi diz: mas Deus é mais alto do que eles, e eu preciso aprender a me refugiar no Senhor. Eu preciso aprender a me esconder no Senhor. E quando ele ora, ele faz justamente isso. Ele está dizendo para Deus que ele entrega esse problema na mão do Senhor. E de repente aparece um estribilho aqui no versículo número 5. Versículo número 5 se repete no versículo número 11. Isso é o coro do hino. E no versículo 5 ele diz uma coisa surpreendente. Porque ele está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim, Senhor. Eu preciso me esconder no Senhor enquanto a tempestade vai passar. Tem compaixão de mim, Senhor, lá do alto dos céus. Me envia misericórdia, me envia fidelidade. Senhor, me auxilia, me livra dessa situação. Eu preciso disso porque os meus inimigos são terríveis. Eles são como os leões que querem me devorar, com a língua e com os dentes. Mas de repente ele chega agora no versículo número 5 e diz: sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Parece que ele mudou de assunto, não é? Que ele estava tão centrado no seu problema, que agora de repente parece que ele mudou de assunto, mas não mudou não. É porque ele não estava mais centrado em seus problemas. Isso aqui é bonito na oração. Que a oração não é para mudar as situações, a oração é para mudar a minha visão do mundo. A oração é para mudar a forma como eu estou enxergando o meu problema. E ele chega agora e diz: meu problema é enorme, ele não vai mudar de uma hora para outra. Mas eu preciso aprender a me esconder no Senhor. Eu preciso confiar plenamente no Senhor. E é o Senhor que vai me dar toda e qualquer proteção. E ela foca completamente no Senhor, de forma que a sua única expectativa agora é que o Senhor seja glorificado. Ele já disse lá em cima: Pai nosso que está nos céus. No versículo 5 ele diz: santificado seja o teu nome. Ele está dizendo: seja exaltado, ó Deus, acima dos céus. Ele diz: Senhor, o importante nessa história toda, o importante em meio ao meu sofrimento, a angústia pela qual eu estou passando, a esse tempo todinho como fugitivo, diz: a única coisa que me interessa é que o Senhor seja exaltado. A única coisa que importa é que o Senhor seja glorificado. Ele coloca o foco no lugar correto. Ele não coloca o foco no seu alívio, ele coloca o foco no plano de Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu podia estar muito tranquilo, eu podia estar pastoreando minhas ovelhinhas lá na casa do meu pai, eu podia estar tocando minha musiquinha lá no meio do campo, tendo uma vida tranquila, acompanhando as minhas ovelhas. Mas não, o Senhor mandou me buscar lá no meio do pasto. O Senhor me arrastou para dentro de casa, chega o profeta, jogou óleo na minha cabeça e me fez um rei. O Senhor me fez de um entregador de marmita. De repente eu me descobri na frente de um exército enfrentando um gigante. Eu não pedi esse negócio. Eu me casei com a filha do rei. A mulher era uma praga, mas eu não pedi esse negócio. De repente, eu comecei a ganhar tudo quanto é batalha na minha frente. Ok, fiquei até famoso, mas eu não pedi esse negócio. Podia ter dado tudo diferente. Ah, Senhor, como seria bom se minha vida fosse diferente. Ele não diz isso. Ele diz: foi plano do Senhor me tirar do pasto, foi plano do Senhor me ungir rei, foi plano do Senhor me fazer um guerreiro, foi plano do Senhor eu ser perseguido agora, mas contanto que o Senhor seja exaltado, faça-se a tua vontade e não a minha. Em meio aos sofrimentos e às dores, Davi não está dizendo: Senhor, me alivia somente. Ele está dizendo:
mais importante do que o ser aliviado é o Senhor ser exaltado. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e toda a terra esplenda a sua glória. Ele está dizendo: faça-se a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja conhecido, que o Senhor seja exaltado, e que esse meu sofrimento que eu estou passando agora sirva para que o seu nome seja glorificado. O alvo de Davi não é a ele mesmo, ele não está em autocomiseração, ele não pensa somente no seu sofrimento, ele coloca o seu sofrimento nas mãos do Senhor e diz: mas mais importante é o Senhor ser glorificado do que eu sair do sofrimento. Se for para passar o resto da vida assim, a gente se vira, Senhor. Me proteja até o final. Enquanto que o Senhor seja exaltado e o seu brilho se espalhe pela terra toda. Que o Senhor seja conhecido em todos os lugares. Que o Senhor seja louvado em todos os lugares. É impressionante que o Senhor escuta a oração de Davi. E ele está sendo glorificado hoje, aqui, e nós estamos olhando para Davi orando e dizendo: Senhor, seja exaltado na terra. Ele nem sabia que o Brasil existia. Ele nunca imaginou que Recife existiria. Mas Deus escutou a oração, e o Senhor está sendo exaltado na terra, e a sua glória se espalhando por toda a terra. O Senhor está sendo exaltado nos céus, e sua glória se espalhando pela terra. A oração, meus irmãos, nos momentos mais sombrios da vida é o que nós temos. Mas nós precisamos, quando a vida está difícil, está complicada, é orar. É dizer como o salmista: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem compaixão de mim, Senhor. Eu preciso me esconder no Senhor, eu preciso me amparar no Senhor, eu preciso estar refugiado no Senhor, enquanto o Senhor resolve o problema para mim. Eu preciso estar escondido em Ti. Mas, meus irmãos, como é difícil buscarmos a oração. Nós achamos que para termos uma vida de oração, nós precisamos de método, nós precisamos de uma estratégia, nós precisamos de ser mais organizados no nosso tempo. Porque a gente fica pensando assim: não, mas eu não tenho tempo para orar, então eu preciso organizar meu tempo, eu vou fazer isso agora, vou começar a me organizar para orar mais para o Senhor. Meu irmão, você nunca vai ter tempo para orar, você nunca vai ter essa situação que você está esperando para orar, porque oração não advém de organização pessoal. A oração vem de um desespero, de uma necessidade urgente por Deus. A gente não ora porque a gente acha que dá conta do recado. A gente não ora porque acha que a gente dá conta de resolver o nosso problema. A gente não ora porque a gente é arrogante o suficiente por achar que não precisa de Deus para resolver aquela bronca. A gente não ora porque a gente acha que consegue sair do fundo do poço sem o Senhor. E a gente não ora por conta disso. Davi nos ensina de que a oração, meus irmãos, está para informar ao Senhor que nós não podemos. E quando nossa incapacidade está latente diante dos nossos olhos, quando o nosso sofrimento está gritante diante dos nossos olhos, é clamar ao Senhor e dizer: Senhor, me socorra. E a minha oração fará sentido quando eu entender que Deus é que deve ser glorificado em minha vida, e não eu passar pelo problema incólume. Quando o povo de Deus estava sofrendo perseguição, lá no livro de Atos, e tinha apóstolo sendo aprisionado, ele não chega orando para Deus dizendo: Senhor, acaba com a perseguição. A gente precisa de liberdade para adorar, a gente precisa de liberdade para pregar. Senhor, nos ajuda. Ele não diz isso. Ele diz: Senhor, nos dá ousadia para pregar. Senhor, os sofrimentos vão vir. Salmo de número 2: as nações se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Será assim mesmo? É assim que vai ser. Mas ele diz que o Senhor seja glorificado no final. Jesus fez isso minutos antes do início do seu sofrimento para a cruz. Enquanto orava,
ele clamava: Senhor, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Ele está dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, eu preciso me refugiar no Senhor. Mas ele ao mesmo tempo diz: faça-se a tua vontade e não a minha. E a sua oração se resume no versículo número 5, ele glorifica o seu nome hoje. Cristo foi para a cruz, Cristo morreu na cruz, para que o nome de Deus fosse exaltado acima nos céus, fosse a sua glória espalhada por toda a terra, para que eu e você entendesse que a oração não é para que eu fique bem, mas a oração é para que Deus seja exaltado. Nos momentos mais sombrios da vida, é o momento de orar, mas o momento mais sombrio da vida, é o momento de louvar também. Versículo número 6 e diante, ele retoma o assunto. A estrutura mudou um pouco. Ele tinha organizado o seu pensamento como oração, um testemunho, em seguida falando do seu inimigo nessa primeira parte, e aí vem um refrão. Agora ele inverte, ele começa falando sobre os inimigos, depois vai falar sobre o testemunho do Senhor, e aí vai louvar ao Senhor no final. Versículo número 6, ele diz: eles estão armando rede contra mim. Armaram rede aos meus passos. Rede, a ideia de laço para pegar passarinho. Está dizendo, eles estão botando armadilhas para mim. Eles querem me pegar pelo pé. É isso que eles querem. Eles querem me destruir. Mas eu quero que o irmão note que em meio aos sofrimentos, ele faz uma descrição de como ele está. Versículo número 6, ele diz: a minha alma está abatida. Mesma expressão que Jesus usa, ele diz: minha alma está triste, abatida até a morte. Eu estou em angústia profunda. Eles abriram uma cova diante de mim, eles já estão com minha cova aberta, eles abriram um buraco na minha frente para eu cair dentro. Mas o que eles não entendem é que quando os inimigos do Senhor e do seu povo armam armadilhas contra o povo de Deus, eles caem em suas próprias armadilhas. A tentativa de destruir o povo de Deus faz com que o próprio destruidor seja destruído. Porque Faraó tentou destruir o povo de Deus, matando todos os filhos, todos os meninos. E no final, Deus matou todos os filhos de Faraó. Ele matou os filhos de Israel jogando na água. E no final ele morreu dentro d'água. Eles armam uma armadilha, mas eles caem nela. Eles morrem nela. É assim que são os inimigos. Foi isso que Saul fez. Tentou de todas as maneiras destruir Davi. Mas Saul morreu se suicidando. Ele achava que o maior inimigo dele era Davi, que Davi ia matá-lo. Mas no final, quem matou Saul foi ele mesmo. Ele se matou. Davi diz: eles armam contra mim, eles querem me destruir, mas no final das contas, eles caem nas próprias armadilhas que eles montam. O que é que resta a mim? Versículo número 7. Ele diz: firme está o meu coração, ó Deus. Que estranho. Como é que está firme? Se você for lá para 1 Samuel capítulo 21 até o capítulo 24, você não vai encontrar Davi firme de jeito nenhum. Davi está extremamente angustiado, Davi está em tristeza profunda. Ele está clamando por misericórdia no versículo 1. No versículo 6 ele diz: a minha alma está abatida, eu não tenho força para nada, eu não tenho capacidade para nada. Ele está magro, ele está sem dormir, ele está sem se alimentar direito, ele está sem conforto nenhum, ele não tem armamento, ele está sozinho, ele não tem nada ao seu favor. De repente ele chega agora e diz: firme está o meu coração. Como assim? Se tudo está desmoronando ao seu redor. O sofrimento da vida, meus irmãos, não pode tirar de nós a confiança que nós temos no Senhor. Estar confiante em Deus não significa não sentir nada, não é nada disso.
Eu confio em Deus, pode cair o mundo, não estou nem ligando. Não é assim. Nós nos abalamos, nós não enfrentamos tristezas, nós enfrentamos angústias. Mas ele chega agora e diz: mas o meu coração, de onde provém a minha força, a minha vontade, as minhas decisões, o meu coração está no Senhor. Ele está refugiado no Senhor, e no Senhor ele está firme. Ele diz 2 vezes: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Ele está dizendo: o meu coração tem uma boa base, o meu coração está constante. A expressão que ele usa para firmeza aqui é a mesma expressão para dizer que os astros celestes estão num lugar parado e não dá para tirar eles de lá. É a estabilidade, a constância dos corpos celestes. Davi diz: eu perdi tudo ao redor de mim, tudo ao meu redor está complicado, eu estou em profunda angústia, mas o meu coração está firme no Senhor. A minha alma está abatida, mas o meu coração está firme. Isso parece uma contradição, mas Paulo repete a mesma ideia quando ele diz: nós estamos entristecidos, abatidos, mas não desanimados. Nós estamos em sofrimentos, mas não derrotados. Nós estamos em tristeza, mas nós estamos felizes. Como é que dá para estar feliz e firme quando tudo desmorona? Ele diz: porque eu tenho um Senhor. E o que ele está fazendo aqui é louvando a Deus. Ele está glorificando ao Senhor. Ele não está glorificando ao Senhor porque tudo está mudando. Ele está glorificando ao Senhor porque ele sabe que o Senhor deve receber a nossa adoração. É por isso que Paulo nos ensina: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus pelas vossas petições, pela oração, pela súplica. Ele fez isso do versículo de 1 a 5. Oração, súplica, intercessão. Mas no versículo 6 e 7 em diante, ele vai dizer: agora eu faço isso com ações de graças. Eu estou louvando de antecedência, porque o Senhor vai me dar a vitória. Não é isso não, meu filho, porque pode ser que o Senhor não te dê a vitória. Não é louvar com antecedência para o Senhor dar a vitória, é louvar porque o Senhor merece ser louvado. Ele chega agora e diz: meu coração está firme no Senhor. É por isso que eu vou cantar o Senhor. A maioria dos comentaristas que eu peguei diz que Davi dormiu à noite, porque o texto traz a ideia de alguém que começa uma oração à noite, no início da noite, pega no sono e termina de manhã. Já viu isso, né? Já aconteceu contigo? Que você começa orando para dormir e o amém é de manhãzinha? Você acorda de manhã e diz: amém, Senhor. Agora eu vou ser sincero, eu acho que Davi não dormiu. Eu acho que essa noite foi cumprida para ele. A minha impressão é que Davi ora assim a noite toda, em angústia profunda. Mas da mesma forma como o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. E parece que Davi, e quem já teve insônia sabe o que eu estou falando, passou uma noite sem dormir. E ele começa a olhar lá para a porta da caverna e começa a ver que surge um pouquinho de luz já. E ele chega agora e diz: não é mais a hora de chorar, porque a noite toda já foi para isso. Não é mais a hora de simplesmente clamar, a noite toda já foi feito isso. Agora está na hora de louvar ao Senhor. Ele diz: eu vou me antecipar, eu vou fazer isso primeiro do que qualquer um. Ele diz assim: eu vou cantar, eu vou louvar ao Senhor. Desperta, ó minha alma. É como que dizendo: minha alma, você está dormindo, acorde, está na hora de fazer alguma coisa. Mas não só minha alma deve acordar. Olha o que ele quer acordar mais no versículo 8: desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Ele diz: cadê meus instrumentos? É isso que ele toca. Está de madrugada, ainda o sol não raiou. Ele está aqui se levantando dizendo: minha alma, acorda, 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 instrumentos. A angústia é grande, eu ainda estou no buraco.
Mas quem vai acordar o dia hoje sou eu. Não é o dia que vai me acordar. É interessante a ideia de passarinho fazendo isso. Ali na região do seminário tem muito passarinho. 4 horas da manhã a gente tem passarinho tocando. Tem uns que cantam. Quando dá para perto de 5 horas da manhã, eles começam, todos eles cantando ao mesmo tempo. Não tem galinha por perto, porque senão o galo ia estar lá muito cedo. E aí se diz que ninguém sabe quem é que faz primeiro. Se o galo canta para que o sol nasça, ou se o sol nasce porque o galo cantou. Mas o certo é que os passarinhos começam a cantar ao Senhor antes do sol nascer. Davi diz: eu quero acordar até passarinho hoje. Eu quero me antecipar a todos em louvor. Ele diz: eu quero acordar a alva. Eu hoje quero acordar o sol. Não vai ser galo que vai acordar o sol. Não vai ser passarinho que vai acordar o sol. Eu vou acordar o sol hoje cantando. Ele inicia o seu dia em louvor ao Senhor, em meio às angústias do seu coração, em meio aos sofrimentos. Ele ganha uma nova perspectiva, porque ele entendeu que Deus é que tem que ser exaltado nos céus, é a glória dele que tem que ser espalhada na terra, é o Senhor que tem que ser exaltado. Ele entendeu isso, ele sabe disso, e ele sabe que a única coisa que lhe resta fazer é se juntar à criação para louvar e bendizer ao Senhor. E ele faz isso logo pela manhã e diz: eu render-te-ei graças entre os povos. Olha que bonito. Paulo pega essa mesma palavra, essas mesmas expressões do versículo 9 e usa lá em Romanos, para dizer que de todas as nações surgirão aqueles que vão glorificar ao Senhor, que vão louvar ao Senhor. Davi diz: e eu vou fazer com que o meu cântico chegue nessas pessoas. E eu vou cantar, e eu vou render graças ao Senhor, e eu não vou fazer isso sozinho. Eu vou fazer isso com todos os povos, eu vou fazer isso com todas as nações. Ele se junta à igreja triunfante de Cristo e diz: eu louvarei com o povo de Deus. Está Paulo e Silas, preso, dentro de uma masmorra. Os pés estão presos por um tronco, suas mãos estão amarradas. Ele não está deitado na horizontal, ele está deitado, inclinado. Não dá para ficar em pé, nem dá para ficar deitado direito. O cheiro de urina entrava pelo seu nariz, que dava para sentir o gosto. Era fezes espalhadas por todo canto. E o que é que Paulo e Silas fazem? Louvam a Deus. Davi diz: hoje eu vou acordar o sol, e vou me juntar a todas as nações, eu vou me juntar a todos os povos, eu vou louvar ao Senhor. Sabe por quê? Por causa do versículo 10, porque a sua misericórdia, a tua misericórdia se eleva até os céus. Eu não sei se você notou, mas ele pediu uma coisa no versículo 3. Ele disse no versículo 2 que ia clamar àquele que é Altíssimo, que mora no céu. E ele disse que ia pedir que o Altíssimo mandasse misericórdia aqui na terra. E ele chega agora no versículo 10 e diz: e aquele que mora no céu mandou misericórdia aqui para a terra. E não mandou misericórdia um pouquinho, ele mandou tanta misericórdia que encheu o nível e chegou o nível até no céu. Você está notando aqui a resposta da oração dele? Ele está dizendo: o Senhor, quando manda misericórdia para nós, não nos manda em conta-gotas, o Senhor nos manda em proporção, que isso é um dilúvio de misericórdia. Ele manda misericórdia até que a misericórdia encoste no pé dele, lá em cima. Essa misericórdia chegou até no céu. A sua fidelidade chegou nas nuvens. Ele diz: a misericórdia que o Senhor mandou foi tão grande que chegou um nível até onde Ele está. O que é que resta fazer quando você descobre a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a maravilha do Senhor? O que é que te resta fazer? Resgatar o versículo 5.
No versículo 5 era um ato de ousadia dele, de glorificar a Deus em meio ao seu sofrimento. E dizer, eu preciso me lembrar que o Senhor tem que ser glorificado enquanto eu estou sofrendo. Mas no versículo número 11, ele repete a mesma ideia, mas agora ele diz muito mais do que isso. Ele diz, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, porque a sua misericórdia se elevou até os céus, porque a sua fidelidade chegou até as nuvens. Eu pedi misericórdia, eu pedi fidelidade no versículo 3, o Senhor mandou isso em abundância, agora é ações de graças. Ele está dizendo, seja exaltado, Senhor. O Senhor exerceu a sua misericórdia, o Senhor ouviu a minha oração, e toda a sua glória, todo o seu esplendor se espalhe por toda a terra. Que o Senhor seja glorificado em todo canto também. Davi chega e diz, eu não vou louvar sozinho não, vou louvar para que todos louvem comigo, porque ele nos ensina que em meio aos momentos mais sombrios da vida, o louvor não é uma forma de rebeldia contra a situação. O louvor é a única coisa que resta ao povo de Deus fazer, que é um reconhecimento de que sua vida e sua felicidade não são importantes, mas a glorificação do nome de Cristo é que é importante. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, porque os crentes estão, a cada dia que passa, se tornando mais egoístas, mais egocêntricos. Nós vivemos para nós mesmos. Não é à toa que a teologia do coxo está se espalhando por tudo quanto é canto. É um bocado de moleque aí com calça rasgada, tentando falar sobre Deus e falando um monte de bobagem. Ah, diante de Deus eu não tenho mais nenhuma vergonha, porque eu sou praticamente igual a Ele. Eles chegam agora a dizer, meus irmãos, de que o Senhor está à minha mercê, que o Senhor está a meu serviço, que nós somos muito importantes, que nós somos muito especiais. Mas o apóstolo Paulo disse que ele é o principal dos pecadores. Ele disse, não, Paulo não está dizendo isso não, Paulo está dizendo que olhe como eu sou especial, que desse jeito que eu sou, Deus me amou mesmo assim e cuidou de mim. Isso é especial. Os crentes estão virando narcisistas, estão colocando um espelho na igreja, estão adorando a si mesmos. Davi diz, a sua felicidade não é importante. Vida boa para você não é importante. Estar confortável nessa vida não é importante. Ter saúde nessa vida não é importante. Ter dinheiro nessa vida não é importante. Ter alguém com quem compartilhar a vida e não viver em solidão plena não é importante. Ter um lugar onde dormir, uma casa, não é importante. Ter comida para encher a barriga, não, isso não é importante. Jesus nos ensinou isso em cada passo da sua vida. Quando ele disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem. Quando ele disse para os seus discípulos, a minha vontade, a minha fome é fazer a vontade do Senhor. Quando ele disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, eu não tenho nada nesse mundo. Ele nos mostrou que nada disso é importante. Viveu os seus 33 anos em meio a sofrimentos, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Isso sim é importante. Louvar a Deus, meus irmãos, é a única coisa importante que nós temos. A sua felicidade não é importante. O apóstolo Paulo disse o que é 70, 80 anos, 90 anos de sofrimento aqui na terra. O que está reservado para nós é um céu eterno de glória, glorificando ao Senhor. Nós não nos preocupamos com o sofrimento aqui na terra, porque isso nos virão. No mundo tereis aflições. Foi essa a promessa que Ele nos deu. Mas o que o Senhor nos ensina é que nós estamos aqui para louvar e exaltar o Senhor, ser exaltado, ó Deus, acima nos céus.
E do fundo do poço, você ouvirá a música, você ouvirá a lira, você ouvirá a harpa, antes do sol nascer. Na boca de alguém que entende que Deus é mais importante do que o seu bem-estar, que Deus é mais importante do que o seu conforto, que Deus é mais importante do que os alívios do seu sofrimento. Você vai aprender a louvar ao Senhor assim. Dias sombrios vêm para todos nós. Se você nunca passou, pode ser que você esteja acumulando para passar tudo de uma vez no final. Mas todos nós passamos, não tem jeito. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer não é escrever um textão no Facebook. Não é colocar a carinha triste lá no status. A melhor coisa a fazer não é desabafar com um amigo, tomar um pote de sorvete de chocolate inteiro. A melhor maneira para fazer não é encher a cara na bebida, não é dar uma desparecida na praia. A melhor coisa que nós podemos fazer é nos colocar diante do Senhor em oração. Nós vamos aprender a nos refugiar no Senhor, a não confiarmos em cavernas, em buracos, a não nos confiarmos na estrutura que está ao nosso redor, mas entendermos que nós precisamos confiar plenamente em Deus, que em Cristo é que nós temos a segurança completa, que nós apontamos toda a nossa existência para Ele, e no final das contas entendermos que em meio à nossa oração, nós vamos descobrir que quem tem que ser glorificado é Ele e não nós, que o importante é que os planos dEle se realizem e não os nossos, que os projetos dEle são melhor do que os nossos projetos, que o que Ele planeja para nós é muito melhor do que o que nós planejamos para a nossa vida, que Ele sabe realmente o que é o nosso bem, que Ele seja exaltado e não nós. Importa antes que Ele cresça e que a gente diminua. Foi isso que Cristo fez em oração, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Mas não só isso, entender que sofrimento na vida não é motivo para ficar emburrado dentro de casa. Já parou para pensar? Você está com gripe, é segunda-feira, você pega o busão e vai trabalhar. Você está triste, na segunda-feira você pega o busão e vai trabalhar. Você está cansado, na segunda-feira de manhã você pega o busão, vai trabalhar. Está chovendo canivete, está tudo alagado, você tenta pegar o busão e tenta ir trabalhar. Você brigou com sua mulher, mas na segunda-feira de manhã você pega o busão e vai trabalhar. Mas aí eu machuquei o meu dedão e é domingo e eu não vou para a igreja porque eu estou com o pé doente. Eu peguei uma briga com minha mulher, com meu marido, não vou para a igreja hoje não. Eu estou muito triste hoje, vou para a igreja hoje não. Minha vida está meio sem sentido, vou para a igreja hoje não. Meus meninos estão dando muito trabalho, vou para a igreja hoje não. Tem uma pia cheia de louça, vou para a igreja hoje não. Eles já lembraram, né, que deixaram lá a pia, né? Eu não tenho motivo para louvar. Estou tão triste, pastor. É porque você não encontrou a felicidade verdadeira, que te leva a louvar o Senhor que merece ser louvado. Você está querendo uma coisa para você se louvar. Você quer o seu bem-estar. E louvar a Deus diz respeito a fazer isso quando eu estiver bem. Eu louvo a Deus porque Ele merece. E quando eu estiver mal e precisar passar uma noite sem dormir, me desculpe, passarinhos, mas sou eu que vou acordar o sol hoje cantando ao Senhor. Me perdoe o galo, mas sou eu que vou acordar o sol hoje de manhã louvando ao Senhor. Eu não vou deixar de louvar a Deus por causa de problema. Eu não vou deixar de louvar ao Senhor por causa de dificuldades, de noites sombrias.
Eu vou louvar ao Senhor em meio às noites sombrias. As noites sombrias virão, elas vão chegar na sua vida. Davi encontrou uma saída fantástica. Cristo usou esse método, o apóstolo Paulo repetiu. Nós precisamos aprender também. Quando tudo estiver ruim e você estiver no fundo do poço, aproveite o eco do fundo do poço e ora ao Senhor. E diga: Senhor, que o Senhor seja exaltado e não eu. Que o Senhor seja glorificado e não eu. Porque o Senhor é importante, eu não sou ninguém. Se o Senhor tiver misericórdia de mim, do alto do céu derrama a sua misericórdia. Mas eu vou te louvar para sempre. Porque eu sei que quando o Senhor derramar misericórdia, a misericórdia vai bater no teu pé aí em cima de tanto que o Senhor vai derramar. Mas eu vou continuar louvando ao Senhor. Então ore e louve ao Senhor do fundo da caverna, do fundo do poço. Glorifique ao Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos cantar ao Senhor, verdadeira Páscoa.